Então, beleza, galerinha. Olha só. A gente vai trabalhar agora sobre o origami. A nossa aula de Professor, hoje, ela vai ser... Desligando o áudio. A nossa aula de professor, hoje, ela vai estar falando aí sobre a definição, né? O que é o origami, né? O significado da palavra origami, a origem, de onde surgiu. A gente pensa muitas vezes que o origami ele surgiu lá no Japão, né? Porque lá foi onde disseminou, onde teve a maior propagação das pessoas. Até hoje, elas têm o hábito de praticar, né? Essa arte do origami, beleza? Mas no contexto histórico não foi lá que surgiu, tá bom? Beleza? É igual o Brasil, né? Brasil é o país do futebol, mas surgiu onde? Da Inglaterra, então basicamente vai ser a mesma coisa, né? Então, e os significados também. Cada tipo de origami, galera, ele vai ter um significado próprio, tá? Lógico, o origami ele foi criado basicamente aí lá no século VII, né? Então tem muito tempo. Tem estudiosos que dizem que ele surgiu juntamente com o surgimento do papel, né? Mas assim, nada comprovado. Então vamos pegar essa base aí de que surgiu juntamente com o papel e aí já consecutivamente surgiu o origami, né? De um modo geral, o origami ele serve para poder fazer cultos, cultuar a natureza. Tanto que a maioria dos origamis, né? Hoje não, hoje as pessoas utilizam para inúmeros tipos de arte, inúmeros tipos de forma, né? Mas assim, a sua origem, dentro do seu surgimento, ele surgiu para cultuar a natureza. Então, a gente vê muitos origamis aí em formato de pássaros, de flores, né, de sapo. Então, sempre algo relacionado à natureza. Sempre. Tá bom? Como eu falei, hoje foi que mudou muito, mas dentro do seu contexto ali, raiz, tá? Ele tem esse objetivo, né? E cada tipo de origami ele tem um significado específico. Um é para trazer mais sorte, o outro é para trazer mais saúde, ok? Então, se você fizer 1000 vezes o mesmo tipo de origami, você pode fazer um pedido, né? E esse pedido, se você fizer com muita veemência e muita fé, ele pode ser realizado. Então, existem várias crenças por trás, né? Dessa arte que a gente vai estudar agora. E temos aí também alguns autores. Eu coloquei 2 autores, tá? Que eles propagaram, eles disseminaram, eles são artistas, né? Nessa arte. Então, eles conseguem fazer com muita primazia, né? Com muita excelência, esse tipo de arte. Beleza? Então, a gente vai falar de 2, a gente vai falar dentro de um contexto geral. E, lógico, eu acredito que a aula de hoje não dê tempo, mas a gente vai produzir sim também. Então, a gente vai ter o contexto teórico e depois a gente vai entrar na parte prática. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, olha só. Então, o origami a gente sabe, né, que é uma arte aí, ela é oriental, né, ela não é do ocidente aqui, desse lado do mundo, né, que consiste em fazer aí uma dobradura em papel, formando assim pequenas esculturas, né? Então isso aí a gente já sabe. Agora, o significado origami, né? Dentro do termo ali japonês, né? Ori vem dobrar e kami papel. Então, dobrar o papel, basicamente isso. Então, lembrem, ó, a primeira parte, ori, dobrar, a segunda parte, kami, papel. Beleza? Então, dobrar papel, origami. Ok? Então, tradicionalmente, figuras aí que representam são elementos da natureza. Isso eu já falei, né? Como animais e plantas. Né? Sendo que cada um vai ter um significado específico, tá? Então, assim, ó, de um modo geral, a arte em si, a arte do origami, ela, quando surgiu, ela era produzida apenas em uma folha de papel, né? E aí marcava-se apenas as pontas para que os cantos tivessem lados iguais. E com essa única folha de papel é que se desenvolvia o origami. Hoje existem outras técnicas de origami, onde os artistas utilizam mais de uma folha, 3, 4, até inúmeras folhas. Até colam uma folha na outra para poder conseguir desenvolver a dobradura naquilo que ele quer criar. Né? Mas tradicionalmente utilizava-se apenas uma única folha. E depois, com o passar do tempo, foi tomando novas formas, novas características.
e, consecutivamente, outros nomes foram dados a essas técnicas também, tá bom? A gente vai ver isso também aqui, na aula de hoje. Passando. Aqui nós temos um elefantinho, né? Feito em uma nota de $1, certo? E aí vocês podem ver que, nesse caso aqui, por que uma nota de $1, né? Para poder desenvolver o elefante, precisa-se de não um quadrado. As formas também elas são necessárias para desenvolver o tipo de arte que ele quer desenvolver. Então, não precisa de um quadrado, precisa-se de um retângulo, certo? Então, usou mais de uma folha? Não usou mais de uma folha, uma única folha para desenvolver aqui o nosso elefantinho. A gente vai aprender a fazer? Calma, a gente vai começar do mais fácil, ali do aprendiz, né? Para depois a gente conseguir desenvolver outros tipos de técnica e outros tipos de arte. Vamos lá. Então, vamos lá, olha só. Acredita-se que o origami ele tenha surgido pouco depois da invenção do papel, aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Então, acredita que surgiu juntamente. Porém, o que aconteceu? Né? O papel ele era um recurso caríssimo, né? Quem podia ter o papel? A nobreza, o clero, né? Então, quem tinha dinheiro. Então, o origami ele não era uma arte muito praticada. Isso no seu início até hoje a sua propagação, né? Então, o que aconteceu? O origami ele ganhou proporções maiores, né, em relação ao mundo, ao conhecimento que as pessoas tiveram sobre esse tipo de arte, quando o papel se tornou algo barato. Então, foi uma consequência. Com a matéria-prima específica do origami é o papel, precisa do papel, né? Então, quem praticava esse tipo de arte lá no seu início, basicamente lá no século VII, como eu falei para vocês, né? Eram pessoas da nobreza, pessoas ricas. Mas com a popularização do papel e o barateamento do mesmo, aí foi que conseguiu-se aí ter essa proporção a nível de mundo, beleza? E aí conseguiu consecutivamente divulgar esse tipo de arte. Tranquilo? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Não? Então vamos lá. Acredita-se que o origami tenha surgido depois da invenção do papel. Dessa forma, sua história remonta à própria origem do material que utiliza como suporte, né? A matéria-prima em si e o próprio origami, um surgindo junto com o outro. O papel foi originado lá na China, por volta de 105 depois de Cristo. Assim, a partir do século VII, que é o que eu estou falando aqui desde o primeiro slide, né? Monges budistas chineses teriam levado o papel e as técnicas de dobradura para países do Oriente, entre eles o Japão. Então, onde surgiu? Surgiu na China. Tanto o papel como as técnicas de dobradura por meio dos monges chineses, dos monges, né? Que levaram aí para o Oriente, né? Esse tipo de técnica. E entre elas o Japão, o principal país em que foi responsável por disseminar, por espalhar o conhecimento desse tipo de arte, né? Então, na China surgiu, no Japão aperfeiçoou e propagou. Então, os japoneses passaram a praticar o origami e a desenvolvê-lo tanto que, no século seguinte, passam a incluí-lo como elemento nos rituais de shintoístas. O que é esse shintoístas aí? Shintoístas? Eu falei lá no nosso primeiro slide. Culto à natureza. Uma pessoa que ela é shintoísta, ela faz basicamente o quê? Ela cultua a natureza. Ela ama a natureza. Então, quando ela vai desenvolver ali o seu origami, ela procura o quê? Ela procura formas dentre a natureza. Então, o origami, ele é o quê? Um origami de pássaro, um origami de flor, um origami de sapo, um origami de elefante. Então, basicamente é isso. Ninguém vai fazer um origami de, sei lá, hoje. Hoje pode até ser, né? Vai fazer um origami de um celular, um origami de uma impressora. Entendeu? Mas naquela época não. Eles tinham essa característica shintoísta, que é o quê? O culto à natureza, tá bom? Então, o origami com característica aí a cultuar a natureza de um modo geral, tá? Então, nessa época, havia algumas regras para a criação de origamis. Os papéis não podiam ser colados nem recortados, eu falei isso um pouquinho lá atrás, né? Pois os shintoístas entendiam que somente mantendo-os inteiros poderia homenagear e honrar as forças divinas
das árvores que os originaram, né? Então, olha aí a questão de crença, né? A questão de cultura, certo? Que foi criada em torno de um tipo de arte. Então, para que pudesse honrar ali a celulose, né, da árvore, a quem foi feito aquele papel, né, não poderia se emendar uma folha a outra, nem recortar aquele pedaço, teria que ser feito apenas de um único pedaço de papel, tá? Então, é mais uma crença japonesa aí, né, que surgiu dentre a arte do origami. Posteriormente, surgiram outros métodos menos rígidos, que permitiram o recorte e a colagem das dobraduras. É o caso do kirigami e o kirikomi-origami. Kirikomi-origami. Então, o kirigami e o kirikomi-origami. Esses dois tipos aí, eles não seguem, né, esses tipos de origami aí, eles não seguem o origami tradicional. Esse lá de honrar as árvores, uma única folha, esses daí eles já são mais modernos, né? Em que se pode juntar aí outras folhas de papel ou fazer uso de cola, né? Então, você pode usar, por exemplo, duas folhas de papel e aí no ato de fazer, no ato de desenvolver a criação do origami em si, você poderia fazer a junção dessas partes. Por exemplo, você fez o corpo do animal em uma folha e a cabecinha na outra. E ali tem um encaixe perfeito, onde vai ficar o corpo e a cabeça. Ou pegar duas folhas e colar uma na outra e ali dobrar e criar o origami. Entendeu? Então, o kirigami, você pode aí fazer as partes separadas e depois juntá-las, tá? E aí, o kiryoku-miriogami, esse daí não, esse aí você vai ter que colar as folhas e com a folha colada você tem que fazer a dobradura, tá bom? Continuando aqui, hoje em dia o origami é muito comum entre as crianças, pois lá em 1876 as escolas japonesas incluíram a técnica como forma de aprendizagem, tá? Trabalhar o raciocínio, beleza? Entretanto, não foi sempre assim. Até o início do século XIX, o papel era um material nobre e muito caro. Portanto, apenas os adultos tinham acesso, né? Eu não vou dizer nem os adultos, apenas classes sociais mais favorecidas, mais abastadas, que tinham acesso ao papel, tá bom? Acho que tem mensagem aqui que o pessoal mandou no bate-papo. Pessoal, tem gente falando que está travando muito, mas eu vou depois enviar o vídeo para vocês com toda a explicação, tá? Eu vou enviar tanto no grupo como na plataforma, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Alguma dúvida até agora? Não? Sim? Podemos continuar? Ué, quem cala consente? Então, vamos lá. Sim. Então, os origamis tradicionais e as simbologias. Cada origami ele vai ter a questão da sua origem, né? E um significado, aquele símbolo que foi feito, tá bom? Então, cada origami tem que ter um significado. E o mais tradicional deles é o conhecido como tsuru. O tsuru, que é nada mais do que aquele passarinho, tá? Aquela avezinha que tem a caudinha, as asinhas, a cabecinha e o biquinho assim. Então, aquele tsuru ali, ele é o origami mais tradicional. E é ele que a gente vai aprender a fazer, tá? Depois eu vou postar aqui um link de um vídeo. E nesse link do vídeo vai estar explicando passo a passo como fazer o tsuru. E é muito fácil, né? Não é difícil, não. É seguir bonitinho o que está lá que vocês vão conseguir desenvolver, tá bom? E tem gente entrando agora. Eita, parabéns. Né? Então, vamos lá. Muitos origamis são figuras de animais e carregam diversas simbologias para o povo japonês. Confiro alguns origamis muito simbólicos para a cultura japonesa. Então, o origami de um pássaro é o tsuru. Existe uma crença aí, né? Assim como aquela crença lá da única folha em honrar a árvore, né? Mais uma crença japonesa que se a pessoa fizer até 1000 tsurus, né? Até 1000 pássaros de origami, e fizer aquilo com veemência, com fé e acreditar muito, né? A pessoa ela consegue realizar aí um desejo, um pedido que ela venha a ter, algo pessoal dela,
tá bom? Então, mais uma crença aí que tem aí em relação aos origamis e à cultura japonesa, né? Então, a dobradura do pássaro tsura é talvez a mais conhecida. Esse animal é tido como tradição japonesa e como símbolo de sorte, longevidade e saúde. Então, se você fizer um tsuru ou receber um tsuru de alguém, basicamente a pessoa está te desejando isso, tá? Ou seja, uma longevidade, está desejando saúde, né? Sorte, entre outros significados bons aí. Portanto, quem presenteia alguém com origami tsuru também desejando bons presságios e vida longa para aquela pessoa, tá bom? Então, além disso, na cultura japonesa existe a crença de que se uma pessoa fizer os bio-origamis, como eu falei, né, e mantiver aquele pensamento elevado, positivo durante a feitura, ela terá ali de fazer um pedido e esse pedido se realizará, tá bom? Então, quem quiser um pedido aí, ganhar na Mega Sena ou coisa do tipo, separa 1000 folhinhas, tá? E começa a desenvolver. Aí vocês fazem lá 1000 tsurus, e aí quando vocês forem fazer o pedido ali com veemência e com fé, vocês falam assim, que o professor ganha na Mega Sena. Beleza? Vamos lá. Origami e sua simbologia. Nós temos agora o origami também, o sapo. Também ele é muito praticado, né? Muito, feito também com muita veemência pelo seu significado em relação aí à melhora e à saúde, tá? Então, muitas pessoas praticam, fazem o sapinho lá de origami, tá? Pelo significado e a simbologia que ele tem. Então, outro tipo de origami muito comum é o sapo. Esse animal tem como simbologia a vontade de coisas positivas voltem a acontecer. Por isso, ele é oferecido a pessoas doentes, como desejo de melhora da saúde. Tá bom? Então, acho que em tempos de pandemia, o sapinho ele seria o melhor. Vamos lá, continuando aqui. Temos também o origami tradicional, com simbologias aí, ou seja, o origami de flor, ou seja, íris, tá? Depois eu vou mostrar até umas fotinhas para vocês. Esse é também um tipo de origami bastante tradicional no Japão, tanto quanto o tsuru. Essa flor carrega como simbologia a sabedoria, né, na cultura japonesa e o belo presente de aniversário. Dessa forma, a dobradura da íris traz também a todo o seu significado em presentear alguém. Com ela, significa votos de saúde e de sabedoria, tá bom? Então, a íris aqui ela vai ter uma vertente mais ligada tanto à questão da saúde, mas principalmente à sabedoria, ao conhecimento, tá? Então, olha a íris aí, a perfeição em relação à dobradura, né? E vocês vão ver aqui no vídeo, que eu vou passar para vocês o link, a pessoa que está fazendo ali, que está produzindo o origami, ela fala que a dobradura ela tem que ser perfeita, o máximo possível, os lados iguais. Se você não seguir essa tendência, há uma grande probabilidade de não sair bem feito, né? Sair errado. Então, aí nós temos aí os artistas que tiveram renome, né? O principal deles, galera, é o Akira Yoshizawa. O Akira Yoshizawa aí faleceu em 2005, mas que mundialmente famoso, né? Escreveu aí 18 livros, mais de 50 mil modelos de dobradura. Na foto que eu vou passar para vocês, vocês vão ver a quantidade de animais, né? De peças em origami em torno dele, que ele faz assim e fez com uma facilidade, né? Assim, incomum, tá? Então, o Akira ele foi um artista japonês essencial para a difusão do origami e para levar a categoria de arte. Dedicou toda a sua vida a essa arte secular e conseguiu criar mais de 50 mil modelos de dobradura, ensinando muito deles aí em 18 livros, né, publicados. Nós temos aqui ele, olha só. A arte aí, temos ali gorila, cachorro, rinoceronte, né, um cisne ali, a cabecinha dele, carrinho ali embaixo. Então, assim, ele basicamente ele conseguia desenvolver tudo e qualquer coisa, mas como tinha aquela tendência em culto à natureza, sempre seguia essa arte, ele seguia essa tradição da arte milenar, tá? Em cultuar a natureza, especificamente os animais, né? Animais e as flores, aí no caso as árvores, a natureza como um todo, tá? Então tá aí um dos principais disseminadores da arte
tanto oriental como ocidental, né? Ele tornou a arte mais conhecida, ele propagou a arte do origami ao redor do mundo, né? E dentro das suas 50 mil obras e seus 18 livros publicados, ensinando passo a Professor, passo como desenvolver. Alguma dúvida? esses aí que ele fez aí é tudo sem cortar e sem colar? Só numa folha única, não, né? Tem que falar mais alto, eu não estou te ouvindo. Esse aí, esses origami que ele faz aí, é tudo sem cortar e sem colar numa folha única. Ele utilizava de todas as técnicas. Aqui no caso tem as duas, as três, na verdade, tá? Então, ele utilizava das três técnicas aí. Beleza? Tanto a com colagem, como a que você juntava duas folhas, as partes diferentes, como também a dobradura em uma única folha, que é a tradicional. Então, ele utilizava de todas as técnicas aqui. Tá bom? E ensinava também nos seus livros. E nós temos aqui um outro artista, esse bem mais jovem, tá? O Satoshi Kamiya, nasceu em 1981 e ainda está vivo, tá bom? Então, Satoshi Kamiya é um jovem artista japonês que utiliza o origami de forma a criar esculturas muito elaboradas e impressionantes. O Satoshi, no caso aqui, ele já cria criaturas míticas, né? Enquanto cultua a natureza, mas cultua aquela natureza existente, né? Palpável, aquilo que realmente existe. O Satoshi não, ele já cria faz o culto à natureza também, porém, mais tratando-se ali de animais, né, de uma natureza presente, né, existente e real, algo mais concreto, como também criaturas místicas aí, coisas que não existem, né, que estão nas lendas e folclores. Então ele já foge um pouquinho mais. Como eu falei para vocês, a tendência é que cada vez mais as pessoas esqueçam o significado real da arte, né, desde o seu surgimento até hoje. Então ele se baseava, o Satoshi se baseia muito no universo dos mangás, né? E por aí você já tira. Quem gosta de mangá sabe a quantidade de mitologia que está inserida dentro do mangá ali, né? Que são as histórias em quadrinhos japoneses, né? Também ele tem um livro publicado que ensina a fazer alguns de seus complexos modelos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, isso aí já são técnicas em que ele não utiliza uma única folha. Ele monta as partes e depois vai encaixando uma na outra. Beleza? Isso não quer dizer que ele também não saiba fazer com o tradicional, com a folha 20 por 20, né? Uma folha só, sem recortes. Então, isso aí é a arte do Satoshi. Aqui nós temos o sapinho, né? O sapinho que eu falei para vocês lá, que vem a trazer a sorte, a saúde, né? E aqui, galera, nós temos o link no YouTube, beleza? Esse link no YouTube eu vou postar para vocês lá no grupo, tá? Se vocês conseguirem copiar e colar ele aí no navegador, vocês vão ter acesso a como fazer o tsuru, que é o passarinho. E passo a passo ele vai ensinar para vocês como desenvolver o tsuru. E a atividade de vocês ela vai ser basicamente essa, tá bom? A atividade vai ser desenvolver o tsuru e enviar lá no meu e-mail. O e-mail eu vou deixar no grupo também, tá? Enviar a fotinha. Tirou a fotinha do tsuru, envia no meu e-mail. Não esquece de colocar o nome, pelo amor de Jesus Cristo. Muitos trabalhos de vocês que vocês enviam, eu fico quebrando cabeça aqui, porque manda a foto, lá no endereço de e-mail não está com o nome de vocês, está com o nome de, sei lá, que vocês inventam o nome da vida e coloca lá. E aí eu fico sem saber de quem é aquela atividade. Tem gente que tanto no e-mail, no endereço de e-mail, como no trabalho, coloca o nome duas vezes. Aí eu sei quem é. Mas tem uns que não tem nem no e-mail, nem no trabalho. Então, coloca lá, assim que postar a foto, coloca atividade complementar aluno fulano de tal. Só isso, tá bom? Não tem segredo nenhum. A nossa aula, ela vai estar encerrando, falta 1 minuto só para poder cortar o vídeo. Então, se cortar, não se preocupem, eu vou pegar o link, tá? Vou pegar o link aqui e vou mandar para vocês, que eu tenho ele lá no salvo. Beleza? Vou mandar o link no grupo de vocês. Talvez eu mande já o vídeo até pronto. E aí vocês vão lá e seguem o passo a passo, tira a foto e me envia. Quando vocês vão fazer?
hoje. Vamos fazer isso hoje. Assim que essa aula encerrar, vocês vão fazer, beleza? Então, falta 30 segundos aqui, eu vou encerrar o vídeo. E aí, qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode estar mandando no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, vamos que vamos. Obrigado aí pela nossa primeira aula, tá? E estou encerrando aqui. Falou, galerinha. Fui.